Abra sua Bíblia mais uma vez, na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Nós vamos continuar, irmãos, nesse texto sagrado, dessa feita agora no versículo 13 em diante. Os irmãos, abra sua Bíblia no versículo 13. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 em diante. Os irmãos leiam e deixe aberta a sua Bíblia, em nome de Jesus. Assim sendo, estáis com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhas outrora, quando viveras na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Ora, se invocai como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada na terra. Porquanto estáis cientes de que não foi mediante a valores perecíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nestes últimos tempos em vosso favor. Portanto, por intermédio dele, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e a vossa esperança estão firmados em Deus. Considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingidos, amais uns aos outros com de todo o coração. Fostes regenerados não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Porquanto todo ser humano é como relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que vos foi evangelizada. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Oremos ao Senhor. Pai, eu quero neste momento te agradecer, te bendizer e te exaltar na beleza da tua santidade. Te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Te bendigo em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos digam amém. Certa vez eu chegando em um hospital, eu fui em um hospital e eu queria evangelizar. Eu queria falar do amor de Jesus para algumas pessoas, mas eu não tinha como puxar um assunto. E eu vi umas filmadoras, umas câmeras filmando. Eu disse assim: seria bom que todo mundo fosse cristão. Aí alguém perguntou: por quê? Porque se fosse cristão nós não precisaríamos estar sendo filmados. Aí o rapaz falou para mim, disse: você viu? Aí eu disse: o quê? Ele disse: rapaz, 5 jovens lá na rua viviam fumando maconha, viviam bagunçando tudo, e agora diz que é crente. E começou a falar mal dos jovens. Aí eu disse para o senhor está falando mal deles porque não são seus filhos. Se fossem os seus filhos, o Senhor estaria agradecendo a Deus, bendizendo ao Senhor, exaltando o nome do Senhor. Aí eu falei para ele assim: o senhor sabia que todos os dias morrem pessoas de câncer nos pulmões porque fumam? Os cristãos não fumam, os cristãos não vivem fumando, e as pessoas morrem de câncer no pulmão porque elas fumam, elas são desobedientes. Se elas conhecessem Jesus, elas não fumavam. Só que eu não tinha observado que o homem estava com uma carteira de cigarro no bolso. Quando eu olhei a carteira do homem de cigarro no bolso, Deus do céu,
mas falei do amor de Jesus. Então, irmãos, na verdade, o nosso sonho, a nossa ideia, a nossa vontade é que todas as pessoas de fato fossem cristãs. Sim, porque se o mundo fosse cristão, irmãos, vejam o que a palavra de Deus ensina aos cristãos. Esta palavra não é dirigida ao ímpio, esta palavra é dirigida ao povo de Deus. Veja como o povo de Deus é um povo que é dirigido, instruído para viver uma vida que glorifica a Deus. Se nós não somos bons o bastante, do jeito que Deus quer, o problema não é de Deus, o problema é nosso, é de cada um. Mas Deus nos chama atenção na sua palavra para vivermos uma vida santa. Nós aprendemos, amados irmãos, nos sermões anteriores, que essa carta é uma carta de consolação. Ela foi uma carta que Pedro escreveu para consolar os irmãos que estavam na Bitínia, na Acádia, na Galácia, na Capadócia e em Ponto. Nós aprendemos que essa carta foi dirigida aos escolhidos de Deus, aos eleitos de Deus, eleitos pessoas que de antemão, antes mesmo que eles nascessem. Nós aprendemos, amados irmãos, nos sermões anteriores, que Deus, em Cristo Jesus, versículo 5, nos tem uma herança que está guardada no céu, e que esta herança está protegida, e que nós não vamos perder essa herança. Nós vamos chegar lá, em nome de Jesus, porque foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos predestinou, foi Ele que nos deu toda a viabilidade para nós chegarmos lá. Todos nós cristãos fomos chamados para esse fim, para o louvor da glória de Deus. Somos protegidos. E nós aprendemos também que, embora protegido da morte eterna, embora protegido do castigo eterno, embora protegido da queda fatal, Deus não nos protegeu das tribulações. O versículo 6 fala disso, que considerando que agora, por algum tempo, ainda tenhais de ser afligido por toda espécie de provações. Nós somos afligidos por provações, somos afligidos por tribulações, somos afligidos por tristezas, por angústias sem fim. Todos nós somos atingidos. Quer pobre, quer branco, quer negro, quer preto, quer alto, quer doutor, quer não doutor, quer analfabeto. Todo ser humano é afligido. E os cristãos estão neste patamar. Segundo o versículo 6. Mas a salvação, Deus protegeu-nos. Deus nos guardou. Deus nos chamou. Deus nos vocacionou. Nós aprendemos também, irmãos, que tais verdades que nós sabemos hoje e que nós conhecemos hoje, exposta por Deus, pelo seu Espírito, os apóstolos, aliás, os profetas anteriormente, antes do Novo Testamento, eles queriam saber, mas Deus não deu a eles o entendimento. Deus não deu a eles completamente o entendimento, mas Deus nos deu o entendimento, a ponto de nós, quando lemos os Evangelhos, nós podemos ouvir as pegadas de Jesus. Quando lemos o Evangelho, ouvir a voz de Jesus, a voz meiga de Jesus, dizendo o que Ele é, o Santo de Israel. Agora no versículo 13, ele diz assim: assim sendo como? Se vocês são santos, se vocês têm uma herança incorruptível, se você foi transportado do reino das trevas para o Filho do seu amor, se vocês são crentes, se vocês são salvos, assim sendo, estais com a mente preparada, prontos para agir, alerta, depositai toda a vossa esperança, toda a vossa força na graça que vos será ortogada na plena revelação de Jesus Cristo. Então nós temos que reagir, todos nós cristãos temos que reagir de forma positiva, preparados com a nossa mente. Cingido é preparado para correr, para trabalhar, para lutar, para bem dizer ao Senhor, para viver a palavra de Deus. É uma obrigação nossa. É fácil? É bom? Não. Muitas vezes não é fácil e muitas vezes não é bom, porque bom mesmo é pecar. Pense em coisa gostosa na terra é pecar, porque se não fosse, a maioria das pessoas não estavam pecando. E quantas vezes nossa carne, nossa índole quer pecar, mas porque nós não viemos fazer a nossa vontade, e sim a vontade daquele que nos enviou, nós estamos com a mente preparada para não pecarmos contra o Todo-Poderoso, contra Deus. E assim nós vamos vivendo, esmurrando a nossa carne, esmurrando a nossa índole adâmica, para glorificar a Deus, o Todo-Poderoso.
Versículo 14: como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhas antes, quando vivieis na ignorância. Lembre-se, irmãos amados, que esta carta foi escrita para um povo que antes não era cristão. Quando nós não éramos cristãos, como nós vivíamos, como nós pensávamos, como nós agíamos? Agíamos do jeito que o diabo gosta. Então o Pedro diz: como filho da obediência, não permitais que o mundo vos amolde. Então cabe a mim não permitir que o mundo me molde, me desenhe, ou seja, que eu não possa viver conforme o que o mundo diz. Então isso é uma responsabilidade de cada cristão. Essa carta é uma carta pastoral, é uma carta de boa convivência com Deus, com nós mesmos e com os homens, com as pessoas. Então, eis a nossa responsabilidade de viver conforme o que Deus assim nos pede para vivermos. Versículo 15: porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santo em todas as vossas atitudes. Nós temos que ser santo, nós temos que sermos santos em todas as nossas atitudes. Que comamos ou bebamos ou façamos qualquer coisa, como devemos fazer? Façamos para a glória do Senhor. O que nós temos que visar é a glória de Deus, é o nome de Deus ser exaltado. Ou seja, na vida do cristão não existe um momento profano e um momento santo. Quando eu saio da igreja eu sou profano, quando eu venho para a igreja eu sou santo. Não, a vida cristã é uma vida santa, inteiramente santa. Não existe um momento profano. Não, tudo que fizermos nós temos que fazer para a glória de Deus. Por isso é que o crente não pode assistir todos os filmes, por isso é que o crente não pode assistir todos os vídeos, por isso é que o crente não pode ler todos os livros, por isso é que o crente não pode ler todas as histórias, por isso que o crente não pode sorrir com todas as piadas, porque nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Amém? Porque está escrito: sede santo porque eu sou santo. Versículo 16. O Pedro usa o texto sagrado de Levítico. Qual é a ponte? Qual é a base? Irmãos, a base é Deus. Qual é a base? A base é a palavra de Deus. Qual é a nossa base de vida? A base de vida é o que está escrito. Nós devemos nos moldar pela palavra. Quando nós nos moldamos pela palavra, nos moldamos pelo próprio Deus. Foi Jesus que disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. É necessário nós sermos moldados pela palavra. E Pedro usa Levítico como base de vida santa, de vida piedosa, de vida que glorifica a Deus, de vida que exalta ao Senhor. Amados, nós somos chamados todo dia pela nossa carne, pela nossa índole adâmica para pecar. A nossa índole adâmica nos convida dioturnamente para pecarmos, mas nós devemos dizer o que? Não. Devemos refletir que somos filhos de Deus. Veja, amados irmãos, Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. E se nós somos livres, nós temos o poder de dizer: eu vou pecar, eu não vou pecar. Porque Deus nos deu consciência e habilidade para dizer não ao pecado. Se pecamos, o problema, olhe para mim que eu olho para você, é nosso. Que possamos nos dar ter de fato discernimento em nome de Jesus. Versículo 17. Ora, se invocai como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sinceridade, temor reverente durante a vossa jornada na terra. Se nós de fato temos entendimento que estamos na presença de Deus e que Deus é santo, nós devemos temer e tremer diante dele. Então não é brincadeira, Deus, é que o texto diz: ora, se invocai como Pai aquele que julga imparcialmente. Deus não tem lado,
Você pode viver uma vida santa, o dia todinho santo, mas se de noite você peca, você tem que pedir perdão a Deus. Você tem que se arrepender do pecado em nome de Jesus, porque você não vai ser mais justo do que os outros, não. Por isso que é necessário nós estarmos diante do Senhor, confessando os nossos pecados e reconhecendo as nossas debilidades. Versículo 18: portanto, estais cientes de que não foi mediante valores perecíveis como prata ou ouro que foste resgatado do vosso modo de vazio e sem sentido legado por vossos antepassados, mas foste resgatado pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum. Então, irmão, porquanto estás ciente, nós temos consciência, amados irmãos, que Jesus nos substituiu, que Jesus tornou-se um de nós, que Jesus sofreu por nós, que Jesus derramou o seu sangue por nós, que Jesus fez as últimas consequências por nós, que Ele não negou por amor a nós e amor ao Pai. Então essa é a ciência, que alguém sofreu em nosso lugar. Se nós temos essa ciência, todo cuidado que nós vamos proceder é pouco. Não com medo de Deus, não com pavor de Deus, mas em respeito, em amor, consideração. É um casamento que nós temos com Deus. Nós vamos machucar o nosso esposo. Jesus é o noivo da igreja. Vai machucar o nosso noivo. Então, nós fomos comprados com o sangue de Cristo. Então, o nosso proceder tem que honrar. Isso pela lei do amor, pela lei da benevolência, do reconhecimento. Não porque Ele precisa de nós, mas porque nós precisamos dele. Mas não o fato simplesmente, unicamente de necessidade, mas de relacionamento. Pai, santifica-os para que eles sejam um como nós, e eles sejam em nós. Irmãos, Ele nos adotou de antemão. O texto sagrado diz que Ele nos deu o seu Espírito Santo como penhor. A igreja, os cristãos têm o Espírito Santo. Isso não é pouco não, irmãos. Isso é muito. O Espírito de Deus mora em cada um de nós. Então, o Pedro nos chama a uma vida de santidade. E veja que a santidade é um processo. Deus nos santificou, certo? Nos separou. Mas Deus nos deu também possibilidade de andarmos em santidade. A doutrina da santidade é um processo que nós temos. A cada dia sermos santos. Nós fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nestes últimos tempos em vosso favor. Ele morreu em nosso favor, de antemão Ele foi revelado. Ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Versículo 21. Por intermédio dele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e glorificou, de modo que a vossa fé e a vossa esperança estão firmados nele. A nossa fé, a nossa esperança estão definitivamente firmadas em nosso Senhor e Salvador Jesus. Glória a Deus. Versículo 22. Considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingindo, amais uns aos outros de todo o coração. Olha, tem o amor fingido. Hoje na escola dominical, na classe que nós estávamos, nós estudamos sobre o amor. E nós fizemos uma pergunta: amar é fácil? Quase todos nós respondemos não. Amar não é fácil. Pense em negócio difícil na terra é amar. Mas esta igreja, a igreja do Senhor, foi chamada a amar. Foi chamada a suportar. Esse é o grande testemunho que a igreja dá. Amar, compaixão, misericórdia, ponderação, consideração, respeito ao próximo. Qual os dois grandes mandamentos? Amar o Senhor de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o desafio que nós temos.
E amar não significa simplesmente e unicamente amar aqueles que nos amam. Aí é fácil, né? Como disse uma irmã, aí é fácil, né? Muito fácil. Mas não é assim não que a banda toca. O tom, a igreja não é isso. O tom é outro. É amar aquelas pessoas muitas vezes que são ruins conosco. Amar aquelas pessoas muitas vezes que são indiferentes conosco. Amar muitas vezes aquelas pessoas que nos perseguem. Amar muitas vezes aquelas pessoas que não estão nem aí. Quando eu digo não estão nem aí, é vivendo às vezes no mesmo ambiente, às vezes no mesmo bairro, às vezes na mesma família. Se você não consegue amar tais pessoas, que é difícil, eu sei bem, eu tenho uma receita muito especial. Se você lembrou de alguém que você não ama e que você tem consciência que você precisa amar, porque eu sei que você é crente, o remédio, a saída é se ajoelhar diante de Deus e dizer: Senhor, eu confesso que eu não o amo. Eu confesso que eu não amo e eu quero dizer ao Senhor: se o Senhor quer que eu a ame, se o Senhor quer que eu a ame, ajuda-me. Estou aqui. Tenha compaixão de mim, porque o problema não é do outro não, o problema é de cada um que não ama. O texto sagrado diz: se nós somos filhos, foi o texto que o presbítero leu esta noite. Se nós somos filhos, nós amamos uns aos outros, a ponto necessário de dar a própria vida. Pense como é difícil ser cristão. E por isso que eu disse: se todo mundo fosse cristão, este mundo seria um paraíso. Cristão nos moldes de Augusto não, porque o defeito está na vista, mas nos moldes de nosso Senhor e nos moldes da palavra de Deus, nos moldes da Sagrada Escritura, nos moldes de como Ele nos pede a cada dia, a cada momento. Mas o que nos cabe, irmãos amados, é crucificar o nosso eu, crucificar a nossa carne, crucificar a nossa mente adâmica, que quer nos empurrar para longe de Deus. Quais são os nossos inimigos? Ferozes, implacáveis, incansáveis. O mundo, não se moldeis ao mundo. As luzes do mundo, as propostas indecentes do mundo, não se moldeis. Segundo inimigo, o diabo. Cuidado com o diabo. Ele veio matar, roubar e destruir. O Paulo escreveu aos Efésios capítulo 6, versículo 10 diante: no demais, irmão, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra Satanás, contra os principados e os poderes das trevas que vivem nas regiões espirituais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, que é para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. E o terceiro e último inimigo, que eu penso que é o pior de todos. Olhe para mim, que eu olho para ele. A carne, o eu, a índole. Porque se nós estivermos cheios do Espírito Santo, o diabo não vai nos vencer. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo, o mundo não vai nos consumir ou sucumbir. Não. Quando alguém nos fizer uma proposta que desagrada ao Eterno, Todo-Poderoso, o mantenedor da vida, nós vamos dizer não, em nome de Jesus. Vamos glorificar a Deus. Versículo 23. Foste regenerados, não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e é operosa por toda a eternidade. Foi por esse projeto que nós fomos recuperados, regenerados, semente imperecível, o sangue de Cristo Jesus, a semente do broto, da raiz de Davi, de Jesus Cristo, Filho de Deus, por meio da palavra, a palavra de Deus, amados irmãos. Precisamos manter a palavra em ordem. Precisamos ler a palavra, meditar na palavra, debruçar na palavra, nos deleitarmos na palavra, porque os céus e a terra passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Que coisa linda, amados irmãos, Deus nos deu. Que coisa maravilhosa Deus fez conosco. Nos regenerou. Somos regenerados, amados,
o que eu acho interessante, importante, é que a regeneração que Deus efetuou em nossas vidas não isenta o dever e a responsabilidade de vivermos em santidade. Quem não consegue viver em santidade não nasceu de novo, não conheceu Jesus. Só tem possibilidade e habilidade de viver em santidade aquelas pessoas que conheceram Jesus, que têm o temor de Deus no coração, que tem o distingue o santo do profano, ele, o santo. Porquanto todo ser humano é como relva, e toda a sua glória como uma flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa é a palavra que foi evangelizada. Nós humanos somos como relva. Eu estava falando ontem, lá no Massadiço, eu estava pregando nesse texto e dizendo, olha, um dia desse, eu dizendo lá ontem, eu estava na Rua Nova brincando de carro de rolimã. Oh meu Deus, que tempo bom, que eu era feliz e não sabia. Carro de rolimã. Um dia desse eu estava brincando no sítio de tio Jorge, pegando cajá, ali perto da Avenida Santa Cruz. Dessa grossura. Mas o tempo foi embora, irmãos. Aí eu via os crentes passando para cá, os crentes passando para lá. Os irmãos imaginem quantos livros já foram escritos, quantas novelas já foram televisionadas, quantos filmes já foram filmados, quantos poemas já foram declamados. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus, ela vai em local que não se quer ela, mas ela entra. Ela vai nos lugares mais longínquos, mesmo quando o governo não quer. Mas há alguém que leva a palavra de Deus. Ela é eterna. Ela que nos dá sustância. Ela que nos sustenta. E é pela palavra, amados irmãos, que nós temos vida. É ela que nos santifica. É ela que nos purifica. A santa palavra de Deus. Você quer ser um crente forte, espiritualmente falando? Leia a Bíblia, medite na palavra de Deus, ponha a Bíblia como regra e fé da sua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e essa é a palavra que vos foi evangelizada. Essa é a palavra. O que é de novo nós temos na igreja evangélica? Todo domingo nós estamos aqui, ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra nos enche de alegria, de paz. A palavra nos traz esperança. Ela alimenta a nossa alma. É incrível. Incrível. A palavra de Deus nos traz esperança, vida. Ela liga-nos a Deus. Ela declara quem é Deus e o que Deus quer de cada um de nós, e ela nos diz quem somos e como estamos em sua presença. A palavra de Deus. Por isso nós devemos nos manter, amados irmãos, fiéis à sua palavra. Devemos estudá-la, devemos examiná-la para o louvor da sua glória, amá-la. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra de Deus. E toda a vida de Jesus aqui na terra foi embasada na palavra do Velho Testamento. Jesus é a própria lei, Jesus é a própria Torá. E Paulo escreveu essa carta embasada no que Cristo falou e no que está escrito lá no livro de Levítico. Sede santo, porque santo eu sou. E assim devemos andar em santidade em nome de Jesus. Que Deus nos ajude a entendermos. Que Deus nos faça lembrar das nossas mazelas, que muitas vezes nós temos ainda e praticamos. Que tais mazelas caiam fora em nome de Jesus. Que como o ouro que é depurado, esse texto fala, nós pregamos de manhã, que esse ouro sejamos nós. Que sejamos depurados. Que Deus possa nos colocar em um local
para nós ficarmos puros, provados, puros, assim como a palavra dele o quer, o diz. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar em pé. Antes de orarmos, nós queremos agradecer aos nossos convidados. Aqui não é outro local senão a casa do Senhor. Volte outras vezes, sintam-se abraçados em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, neste momento te agradecemos, te bendizemos, te exaltamos na beleza da tua santidade. Suplicamos a tua graça. O Senhor sabe, Deus, que eu, como pregador, não sou perfeito e tenho também a obrigação de vivê-la. Por isso eu peço em nome de Jesus, me ajude, Senhor, a vivê-la, a praticá-la, Senhor. Eu sei que é difícil e sabemos que é difícil, mas o Senhor nos dá a possibilidade, Senhor. Abençoa a tua igreja, santifique a tua igreja. Ó Deus da glória, fortaleça a tua igreja na tua palavra. Abençoa os irmãos que estão através do YouTube, em nome de Jesus. Abençoa os irmãos que não puderam vir. Derrame a tua graça, fortaleça-nos a tua presença, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com a igreja aqui em estância, espalhada por toda a terra. Amém. 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 Ora silenciosamente em nome de Jesus.